A gente está recebendo hoje a médica ginecologista Gabriela Toledo para falar de um assunto que tem aumentado muito os diagnósticos, né, Brasil afora, que é a endometriose, tá? Então você, homem que ama sua mulher, ouça essa entrevista, fale para sua mulher, apoie também no tratamento. E você, mulher, se liga, porque talvez essa dor incômoda que você tem aí seja fruto também da endometriose. Doutora, finalmente, o que é a endometriose? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estamos no início do mês de março, né, que é o Março Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a endometriose. E a endometriose nada mais é do que aquele tecido semelhante ao endométrio, que é aquela camada que reveste o útero por dentro, quando ele se instala fora da cavidade uterina. E aí é um tecido extremamente inflamatório, sensível, né? Sensível, por isso que a paciente sente tanta ardor, que é o principal sintoma da endometriose. Mas quais são os sinais? Tem sangramento? O sangramento não é um sintoma específico da endometriose. O principal sintoma é a dor pélvica, né? Aquela dor que geralmente está associada ao período menstrual. Além da dor pélvica, a paciente também pode ter dor na relação sexual, né? Dependendo do grau de acometimento, pode ter dor ao urinar, dor ao evacuar e a dificuldade para engravidar, né? A infertilidade também é um sintoma da endometriose. Tem momentos que dói mais? É sempre perto da menstruação, do período menstrual? A dor geralmente está associada ao período menstrual, que é uma dor que a gente chama de cíclica, né? Geralmente, todo mês, quando a mulher menstrua, tem aquela dor. Mas, dependendo do grau de acometimento, essa dor ela pode se tornar uma dor crônica. A endometriose, ela é tratada de que forma? Primeiro, diagnóstico. A mulher passa por que exames para ter o diagnóstico? E a partir desse diagnóstico, qual é a orientação de tratamento para essa mulher? O diagnóstico, primeiro com a anamnese, que é a história clínica da paciente, que geralmente é uma história bem sugestiva, né? O exame físico também, que é fundamental. Não existe nenhum exame de sangue que faça diagnóstico de endometriose. E nós temos 2 exames de imagem, que é uma ultrassom de mapeamento e uma ressonância. Mas é muito importante que seja feito com um preparo intestinal, né? Porque a endometriose ela pode acometer o intestino. E também deve ser feita por um profissional especializado em endometriose, que faz toda a diferença. O que é que a ciência faz até agora? Ela controla e faz a mulher ter qualidade de vida com a endometriose ou ela cura a endometriose? Então, a endometriose ela é uma doença crônica, ela não tem cura, né? Ela pode afetar 2 pilares importantes na vida da mulher, que é a sua qualidade de vida, como você falou, através da dor pélvica, e a sua fertilidade. E o tratamento, ele depende muito do que a paciente apresenta, é um tratamento muito individualizado, porque a endometriose ela é uma doença muito heterogênea, então ela pode ser apresentada das mais diversas formas em cada paciente. Então, a gente trata de acordo com o que a paciente apresenta e o que a paciente deseja, né? Se a paciente ela quer engravidar, se a paciente ela quer preservar a sua fertilidade, se a paciente tem dor, né? A endometriose também pode ser assintomática em alguns casos. Então, o tratamento ele é individualizado de acordo com o que a paciente apresenta e o que ela deseja também. A retirada do útero, ela pode ser uma opção para o tratamento da endometriose naquelas mulheres que realmente têm a dor mais crônica? Então, a endometriose, ela é a presença do tecido semelhante ao endométrio fora do útero, tá? Então, existe muito essa confusão em relação à endometriose e o útero. Os focos de endometriose, eles estão fora do útero, fora da cavidade uterina. Então, isso é um mito muito grande. Então, não é isso, retirar o útero não é um tratamento para endometriose. As pessoas confundem muito com a adenomiose, que aí sim, é uma doença que infiltra a musculatura do útero e a retirada do útero pode sim ser uma opção. Agora, uma coisa que eu estou impressionado, doutora, é que ao longo do tempo, né, cada vez a idade das mulheres que apresentam os sinais de endometriose tem diminuído. Tem meninas que começam, Thaís, já o seu ciclo menstrual e vai sentindo aquelas dores e procura um especialista e de repente detecta lá a endometriose. Então, quer dizer, não tem a ver necessariamente com o início de vida sexual, né, doutora? Não tem a ver. Na verdade, esse diagnóstico precoce, né, que você fala, é muito porque a endometriose por muito tempo foi uma doença pouco falada, né? E isso atrasava o diagnóstico. O tempo médio do diagnóstico de uma paciente com endometriose era de 4 a 11 anos.
né? Justamente por ser uma doença pouco divulgada, pouco falada, inclusive até médicos mesmo não tinham esse conhecimento, então negligenciavam as dores das pacientes. E hoje em dia está cada vez mais falado, né? Os exames de imagem também estão cada vez mais acurados, o que nos ajudam a fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce. Então, o principal tratamento para endometriose, a gente poderia dizer que é o tratamento hormonal? Então, o tratamento, como eu falei, ele é sempre individualizado e ele é sempre multidisciplinar. Tá? O bloqueio hormonal que a gente faz com o uso de contraceptivos, ele é importante para a melhora da dor. Tá? É importante frisar que ele não é um tratamento curativo, né? Ele é um tratamento paliativo, sintomático. Então, a endometriose ela é uma doença hormônio dependente. Então, o bloqueio hormonal é uma das possibilidades de tratamento para a melhora da dor. Tá? Mas ele não é o único tratamento. O tratamento ele é sempre multidisciplinar. Então, é muito importante a gente fazer um acompanhamento com uma dieta anti-inflamatória, né? O acompanhamento com a nutricionista, ele é fundamental. Atividade física regular, fisioterapia pélvica, acupuntura, psicoterapia, às vezes até médico da dor mesmo, especialista em dor crônica. Impressionante, né? Então veja quantas mulheres já sofreram muito com a dor e hoje que, obviamente, mais pesquisas, né, avançaram em relação a isso, é possível detectar de forma precoce, de um modo geral. Doutora, um detalhe importante é saber o seguinte, o que é que as pesquisas de futuro indicam, né? Há a possibilidade de que a gente chegue a novas drogas, a novos métodos de tratamento, ou o que tem já é o que está sendo colocado em prática hoje? Isso. As pesquisas elas têm avançado muito em relação ao diagnóstico, né? Hoje já tem alguns estudos com alguns exames de saliva, de sangue, para tentar detectar a endometriose de outras formas, para ser detectado cada vez mais precoce. Em relação ao tratamento, o tratamento, como eu falei, existem dois tipos, tratamento da dor e tratamento da fertilidade, né? A endometriose hoje ela é uma das principais causas de infertilidade feminina. Então, como eu falei, depende muito do que a paciente deseja. Se a paciente ela quer engravidar, a gente vai para um caminho. Se a paciente ela não quer engravidar, quer preservar a fertilidade, a gente vai para um caminho. Se a paciente quer tratar a dor, a gente vai para outro caminho. Então, depende sempre do que a paciente apresenta e do que a paciente deseja. Realmente precisa ter o diagnóstico, identificar o problema para ter o direcionamento correto para o tratamento. Eu conheço pessoas que têm endometriose e não é fácil, viu? Ficam acamadas, não conseguem levantar, é muita cólica, é muita dor e realmente, assim, é de dar dó, realmente o sofrimento. E é uma doença que vem sendo tão disseminada, é algo que tem sido tão falado, né, entre as mulheres, mas a maioria realmente sente uma dificuldade de superar a dor. A dor, muitas vezes, e aí me corrija, doutora, se eu estiver falando bobagem aqui, a dor, muitas vezes, ela extrapola o tratamento que vem sendo feito. É como se eu tomasse o remédio ali para dor de cabeça e a dor de cabeça não passasse. Isso ocorre normalmente? É assim mesmo, na maioria dos casos? As pacientes, elas relatam dores incapacitantes, né? Tem pacientes que deixam de fazer suas atividades do dia a dia, interferem na sua relação interpessoal também, relação conjugal, relação familiar. Então, realmente, são dores, assim, que a paciente vai na emergência, tem que tomar medicações fortíssimas, mas a gente consegue fazer um bom manejo. Como eu falei, não é só o bloqueio hormonal, é um tratamento multidisciplinar, é um acompanhamento em conjunto com outras especialidades, e hoje a gente consegue fazer um bom manejo e um bom controle para devolver qualidade de vida para as pacientes. Perfeito. Doutora Gabriela Toledo, médica ginecologista, pode voltar a qualquer momento. Claro que a gente está enfatizando aí nesse mês de conscientização, mas como esse problema é um problema presente, né, na vida das mulheres, claro, sempre que tiver uma nova temática, vai estar conosco aqui no Jornal da Mix. Até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Valeu. 7h15, hora da participação do Jornal.